Atos 17, a partir do verso 22, a palavra do Senhor nos diz assim, Atos 17, a partir do verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós começamos a estudar esse texto a semana passada e vimos que Paulo estava anunciando para um povo que não conhecia Deus, que tinha concepções bem diferentes de Deus. Nós falamos um pouquinho sobre o que os estoicos pensavam a respeito de Deus, sobre o que os epicureus pensavam a respeito de Deus, e vimos que era tão diferente daquilo que Paulo estava pregando. E para nós às vezes parece tão fácil compreender Deus, porque a gente vive num background de uma cultura cristã, e quer queira, quer não, nós somos influenciados por essa bênção de conhecer alguma coisa a respeito de Deus. E Paulo então nos ensinou, em primeiro lugar, que o Deus que ele anunciava era o Deus criador dos céus e da terra. E a gente pôde olhar algumas coisas em toda a Bíblia e também alguns postulados da ciência que contradizem a Bíblia e dizer: olha, por que nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas? Depois aprendemos que Paulo ensinou-nos que Ele não é apenas o Criador que largou essa sua criação à mercê das suas próprias leis, mas que Ele continua atuando nessa criação, e Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem o controle, Ele tem o domínio de tudo, e aprendemos isso. Depois Paulo falou quem é esse Deus. É um Deus que não cabe em santuários feitos por mãos humanas, porque Ele é Espírito, e a gente só pode adorá-lo em espírito e em verdade. Ele é o Espírito adorável. Depois terminamos domingo passado falando que Ele não depende de absolutamente nada, e a nossa adoração não é aquilo que supre Deus de alguma coisa, porque Ele é todo suficiente. Por isso, tudo aquilo que a gente faz em adoração não pode servir a Deus. Não é a comida que Deus vai comer, não é a força, não é a energia. Ele é suficiente, Ele não precisa de absolutamente nada. A nossa adoração é, antes de tudo, uma relação de intimidade e de amor com o Todo-Poderoso. Mas Paulo continua, e eu quero continuar a pensar: quem é o Deus que nós adoramos? E aí a palavra de Deus vai dizer nos versículos 25 e 28 o seguinte: Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo,
porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. O que Paulo está tentando nos dizer é que esse Deus que nós adoramos é o doador e o sustentador da nossa vida. Paulo está enfatizando que, além de Deus não depender de quem quer que seja, porque Ele é suficiente, na verdade, ainda que você não admita isso, você depende totalmente de Deus. Não tem jeito. A palavra de Deus nos diz que quando Deus criou o homem, e Ele criou toda a natureza, no Velho Testamento diz que toda a natureza foi criada e foi feita alma vivente, ser vivo. Mas quando Deus criou o homem, Ele colocou alguma coisa a mais. E o homem não foi apenas alma vivente, porque Deus soprou sobre esse homem o espírito da vida. E é interessante que esse é um presente exclusivo de toda a criação que Deus nos deu. E esse espírito que está em nós é que nos permite ter conexão com o Deus que é espírito. Mas a Bíblia também diz que esse espírito é emprestado. Você sabia disso, que o espírito é emprestado? Olha só o que a Bíblia diz em Jó, capítulo 32, versículo 8. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. E no capítulo 33, verso 4, vai dizer assim: pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. E agora Eclesiastes 12, 7 diz assim: e então, um dia, o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Que coisa tremenda! O que nos difere de toda a criação não é que nós somos apenas o Homo sapiens, é porque Deus colocou em nós algo que nos faz ser semelhantes com Ele. E nós não somos semelhantes de Deus porque temos a cara, a aparência dele, porque Deus é Espírito, mas porque Deus colocou dentro de nós um Espírito, um pedacinho da sua graça, da sua natureza, por isso somos a imagem e semelhança dele. Só que nós não entendemos que o tempo que vivemos aqui na terra é um tempo emprestado, e que um dia esse corpo que foi feito do pó vai voltar ao pó. E quando a gente é enterrado, não é isso? Depois de alguns anos, eu não sei exatamente se são 3 ou 5 anos, tem um trabalho horrível que a família tem que fazer, não é? Que é abrir aquele caixão outra vez, depois de 3 ou 5 anos, e aí só vão sobrar os ossos e o cabelo. E eu não sei se você já vivenciou como parte da família esse momento. É um momento estranho, esquisito. A gente abre aquele caixão, tem aquela ossada. Em alguns lugares ele tem umas caixinhas de concreto, onde você coloca aqueles ossos e põe no ossário. Mas na maioria dos cemitérios do Brasil se pega um saco de lixo preto. Eu já vi isso. Pega aquela ossada, aquele cabelo e joga naquele saco de lixo. E às vezes naquela sepultura arruma um cantinho lá qualquer e coloca aqueles ossos. Por quê? Porque não sobrou nada. Mas e o espírito?
E aquele sopro de Deus? A Bíblia diz que o sopro de Deus, no momento que você fecha os olhos aqui na terra, volta para Deus que o deu. Se você respira, se você está vivo, é porque Deus, na sua graça, soprou em você o fôlego da vida, o Espírito. Mas, querido, até o Espírito foi emprestado. Tem coisas que são muito estranhas, né? Eu não sei se você já vivenciou isso. Vestir uma pessoa morta. Já vivenciou? É muito estranho. É muito estranho. Quando o papai faleceu, nós saímos de Santa Catarina, eu estava em Santa Catarina e fomos a São Paulo para o seu sepultamento. Ele faleceu de manhã, em casa, então foi muito difícil o trâmite, conseguir o atestado de óbito e tal, e nós chegamos por volta de 10 horas da noite na casa do meu irmão, e justamente naquela hora a casa funerária, lá o serviço funerário de São Paulo estava lá, e aí tinham que vestir o papai, e fazer todos aqueles processos de taponagem, colocam aqueles algodões, aquelas coisas muito estranhas. E foi muito esquisito. A gente estava na sala, o papai estava lá, o caixão do papai, se ele colocado no caixão. Muito estranho. E as pessoas profissionais mexiam, faziam, forçavam, vestiam, e a gente colocava a mão no papai e o papai estava gelado. Que coisa estranha. E aí a gente fica pensando assim: o que é a vida da gente? O que é a minha vida? O que é a sua vida? Talvez você hoje, para vir aqui no culto, olhou no espelho, arrumou a gravata. Eu arrumei a gravata, né? Arrumei a gravata, tá bonita? Não, não tá, ficou baixa, ficou alta. Mas naquele dia, eu acho que quando a gente se depara com essa realidade, a gente descobre uma coisa: eu não sou nada, e você não é nada, porque tudo me é emprestado. E um dia, o meu espírito, que dá vida a esse corpo, que me dá capacidade de inteligência, que me faz ser quem eu sou, vai voltar para Deus. E se eu não entender ao longo de toda a minha existência que eu preciso de Jesus como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida, como autor e consumador da minha fé, então sabe o que sobra? Nada. Porque lá, naquele dia, perante o justo juiz, não dá para ser uma minhoquinha arrogante. Você vai ver com seus olhos quem é o Criador e quem é o Senhor. E o grande apelo, o grande convite da nossa existência é um: enquanto você estiver vivo,
Busca o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, porque tudo mais é ilusão. Se você lê o livro de Eclesiastes, essa é a mensagem do livro de Eclesiastes. É muito difícil às vezes a gente compreender o livro de Eclesiastes, porque se a gente for lendo sem olhar o todo, a gente se perde. O livro de Eclesiastes é um testemunho. Um homem está dizendo: eu procurei o sentido da vida, e eu pensei que o sentido da vida tivesse na sabedoria, e eu então estudei, e depois eu descobri o seguinte: a sabedoria não preenche, não dá sentido à vida. E ele vai dizer: tudo é vazio, vazio de vazio, tudo é vazio. Aí esse homem diz assim: eu pensei então que o trabalho fosse o sentido da vida, e eu estudei e trabalhei, estudei e trabalhei, estudei e trabalhei, e trabalhei e trabalhei. E aí um dia eu descobri que o trabalho não é o sentido de toda a existência, e me descobri vazio, vazio de vazio, tudo é vazio. E aí então eu pensei: bom, se não é a sabedoria e se não é o trabalho, então deve ser o prazer. E eu então comecei a me divertir de todas as maneiras e de todas as coisas, e tive tudo e fiz de tudo que o meu tempo podia me permitir fazer. Mas aí eu descobri que o prazer não preenche a alma. E um dia eu descobri que tudo é vazio de vazio, tudo é vazio. E ele vai contando a história dele. E até que ele chega à velhice. E ele começa a dizer: olha, na minha velhice as coisas começaram a ficar estranhas. O meu dente começou a cair, a minha perna que era forte não é tão forte, os meus olhos que eram bons não enxergam tão bem. A secretária veio com o papel e eu fui só afastando o papel assim para poder ler. Eu não sei se você também tem esse problema de braço, né, nessa fase da vida, né? Eu fui só esticando assim, olhando de longe, para não pegar o óculos que está na bolsa dela, né? E ele disse: eu descobri o seguinte, que tem um fiozinho de prata que está conectando, e ele usa isso como uma figura de linguagem, o meu espírito e o meu corpo, e esse fiozinho vai se partir. E aí ele termina dizendo assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E lá na frente ele vai dizer: eu descobri que o único sentido da minha existência é saber que eu sou um ser espiritual, que eu dependo da graça de Deus, de um Deus vivo que pode morar, falar e me ensinar a viver a cada dia. Jesus veio a esse mundo porque os filhos de Deus, amados por Ele, estavam perdidos. As minhoquinhas arrogantes, desconectados, dando cabeçada nesse mundo. E Ele veio, tomou o meu lugar na cruz e o seu lugar, ressuscitou o terceiro dia, para que através dele, pela fé, eu e Deus pudéssemos ser reconectados numa intensidade profunda, e o autor e sustentador da vida pudesse ser o Senhor e o Salvador da minha vida, da minha história, da minha herança e da minha eternidade.